Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital e Drom. Olá, amigos! Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo um amigo, Dr. Danilo Debs, médico cirurgião plástico, trazendo um tema que é um tema muito atual e faz parte do dia a dia do consultório de cirurgião plástico, que são as cirurgias reparadoras estéticas depois de um emagrecimento após a cirurgia bariátrica. As pessoas chegam a perder 50, 60, 40, enfim, e aquele excesso de pele extremo que acaba até causando algumas patologias, necessita desse reparo com o cirurgião plástico. Doutor, obrigado a presença no Saúde em Dia. Eu que agradeço, é um prazer estar agregando aqui com informação e o prazer é todo meu. Iniciando esse bate-papo, que nem eu fiz a introdução, né? Qual que é a primeira cirurgia, vamos colocar assim, o paciente fez a bariátrica, emagreceu, processo de um ano e meio, chegou a hora de retirar a pele. Como que é essa avaliação que o cirurgião faz? Olha, a primeira coisa, né, durante a consulta é pedir para o próprio paciente especificar ou graduar o nível de incômodo que ele tem com as regiões do corpo. Tá? Homens, absolutamente, a maioria acaba optando ou se incomodando mais com a pele do abdômen, e as mulheres já ficam divididas, tanto entre mama, que também sobra muito pele, né, tem muita deflação, muita perda de volume, e o próprio abdômen. Mas quem pontua ou quem coloca em ordem é o próprio paciente. O paciente que chega já sinalizando qual o setor que ele quer. O que é muito comum também é toda uma necessidade circunferencial, Sim. Tanto a parte anterior como a posterior. Isso é o mais assim visto, acaba sendo dividido em duas etapas, né? Às vezes até mais, né? São cirurgias que, mesmo quando a gente combina dois setores ou duas cirurgias em um mesmo dia, a gente acaba tendo que distribuir o processo de retirada de pele de todas essas áreas, né? Abdômen, de mama, de flanco, de torso, braço, coxa, em até 5, 6 cirurgias. Ok. A questão de retirada de pele e redução de medida, isso é uma coisa muito individual de paciente para paciente. Mas falando de abdômen, né, da dermolipectomia, com a aproximação dos músculos, o paciente tem uma queda significativa de número de roupa que usa, né? Sem dúvida. A silhueta, né, ou o contorno corporal é uma das mudanças mais significativas e positivas para o paciente. Perde medida sim, tem um remodelamento, né, tem que adaptar, trocar roupas depois, né, para diminuir medidas, né, deixar roupas mais justas. E sim, isso é um dos grandes impactos da cirurgia pós-bariátrica. Uma pergunta que eu separei, que eu acho interessante, muita gente acaba tendo dúvida, a média de tempo de uma cirurgia do abdômen. O abdômen no pós-bariátrico, diferente do paciente que não passou por uma perda de peso tão significativa, ele é um pouco mais complexo. Tá? Você pode ouvir falar às vezes do abdômen âncora, que é aquele que tem combinado a cicatriz longitudinal e a transversal. Sim. Mas são cirurgias de 2 a 3 horas, às vezes 3 horas e meia. Só essa, né? Só a do abdômen. Indo para a parte da mama na mulher, tempo cirúrgico? Entre 3 e 4 horas também. Okay. E o pós-operatório, para a pessoa falar, eu quero voltar para a academia, minhas atividades normais,
demora mais ou menos quanto tempo, doutor? Olha, os pacientes que desenvolvem atividades normais, né, de casa, de office, que não tem muito esforço físico, retomam em 4, 6 semanas. Mas academia e grandes esforços, prática de esportes, 2 a 3 meses. E isso é importante que se fale para todo esse processo de cicatrização, para não ter o risco de romper um ponto interno, né? Sim, a pele, né, a cicatriz que a gente vê externa, aquelas linhas, elas representam uma fração pequena do processo de recuperação, de cicatrização que acontece embaixo da pele, né? E o paciente tem que delegar tempo suficiente para que isso aconteça de forma adequada. O uso da cinta elástica é um item também que faz parte no pós-operatório? Faz parte no pós-operatório e a modeladora até no pré-operatório. Que vai ter um impacto no resultado, Sim. na evolução. No conforto, na segurança para o paciente retomar as atividades. Ótimo. A questão das massagens de drenagem linfática. Sim. Os pacientes perguntam muito isso. Depois de quanto tempo da cirurgia que você já libera para esse tipo de terapia auxiliar? Olha, a drenagem linfática pós-operatória, tirou o dreno, ou primeira semana e a cirurgia está correndo tudo bem, né? Não teve nenhuma intercorrência, o paciente já está liberado para receber a visita do fisioterapeuta ou visitar o fisioterapeuta para drenagem. Legal. Outra pergunta, doutor, eu vou fazer uma cirurgia de remoção de pele. Eu tenho que fazer todo um preparo pré-operatório igual o que eu fiz para a cirurgia bariátrica? Sem dúvida nenhuma. Desde a liberação, né, o parecer, a opinião do cirurgião que fez a cirurgia bariátrica, preferencialmente se apoiar também na liberação da equipe multidisciplinar, né, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, quando é pertinente, além de todos os exames. Isso é uma decisão da equipe, não só do paciente. Exatamente. Existem checklists para a gente decidir se é o momento adequado ou não para a cirurgia. Tem um X de peso a atingir, né? Um tempo de estabilidade de peso, que é mais importante até do que o tempo de cirurgia da bariátrica, né? Mas a estabilidade é o mais importante. Esse público que vai para a cirurgia de remoção de pele, você tem ideia de quantos % depois de operado pode voltar a ganhar peso? Olha, tem uma estatística que não do paciente plástico, né, que faz a cirurgia plástica, mas o paciente que faz a cirurgia bariátrica, talvez um cirurgião bariátrico saiba dizer melhor. Sim. Mas 20 a 30% voltam a ter ganho de peso e passar ou chegar próximo à linha de obesidade de novo. Isso acaba comprometendo a cirurgia plástica que foi realizada, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, você pode até ter um retorno a um estado bem desfavorável. Sem dúvida nenhuma. A questão do estímulo à atividade física. Isso nós, médicos, batemos na tecla assim, constantemente. Queria que você, como cirurgião plástico, deixasse assim, algumas dicas para essa prevenção de obesidade. Sim, apesar de a gente estar, eu como cirurgião plástico, a gente está tratando de um tema pós-grande perda de peso, antes de mais nada, eu como médico e a medicina em si está aqui para promover saúde, né? Então, a cirurgia plástica, seja pós-bariátrica ou qualquer cirurgia plástica, não substitui ou não promove a saúde, né? Isso depende do paciente. Então, atividade física, uma dieta saudável, regrada, balanceada, bons hábitos de vida, não fumar, não consumir bebida alcoólica em excesso. Tudo isso promove saúde, aumenta a expectativa de vida e, sem dúvida nenhuma, creio eu, promove um bem-estar muito mais saudável, significativo do que qualquer cirurgia plástica. E faz parte das orientações pós essa remoção de excesso de pele. Isso é um tema abordado assim, para o paciente ter essa consciência dessa necessidade, né, de um hábito para a vida inteira. Né? Exatamente, e a palavra é essa, necessidade. O paciente precisa ter bons hábitos, precisa ter uma boa saúde para poder passar por esse tipo de procedimento. Porque hoje a gente tem a obesidade mórbida como uma doença crônica que ela já é catalogada
e que por muito tempo não se entendia ser uma doença crônica que às vezes, na grande maioria das vezes, não tinha nem cura. Sim, e a obesidade ela só perde para o cigarro como causa evitável de morte, né? E é sim o mal do século, o mal da humanidade. Uma doença... Aproveitando o cigarro, o paciente fuma, precisa fazer essa cirurgia. Qual é a orientação do doutor pré-operatória? A minha postura é eu não opero um paciente que mantenha o hábito tabagista. Tem que parar de fumar. Quanto tempo? 3 meses, pelo menos. E isso é até a orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é um consenso de todos vocês que são titulares da sociedade, sim. né? É opinião comum de que o cigarro tem que ser abstênico, né? Tem que se abster de fumar. Em relação ao período, isso pode variar um pouco de profissional a profissional, mas, sem sombra de dúvida, tem que parar de fumar. Doutor, o programa está chegando ao fim. Uma mensagem final para o público em casa? Eu só tenho a agradecer, obrigado pelo convite. Quem quiser sentar comigo no consultório, conversar, eu atendo lá no Indaiatuba Hospital, que oferece esse programa. E estou disponível nas redes sociais, quem quiser mandar uma mensagem, um direct, a gente se fala por lá também. Obrigado. Tá aí, ó, Dr. Danilo Debs, médico cirurgião plástico. Esse aí tem selo de qualidade, título de especialista. Ó, a gente indica porque conhece o trabalho do doutor já há muito tempo. Lembrando dos nossos canais, quer rever um programa, compartilhar com um amigo, com um familiar, Facebook, Instagram, YouTube. Você tem um conteúdo amplo, com todos os programas anteriores, com essas dicas dos especialistas, para você não ficar de fora. Conteúdo em áudio, Spotify, podcast, está na academia, está no carro, no trânsito, você coloca lá para escutar essas dicas. É sempre bom, às vezes, esclarecer uma dúvida ou outra e ficar antenado aí essas dicas dos nossos especialistas. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê no futuro programa. Tchau!